Mas vamos continuar na página internacional, porque o presidente Vladimir Putin acaba de discursar no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O editor de Internacional, Bruno Caniato, está aqui conosco e vai trazer os detalhes desta fala. Bom dia, Bruno. A princípio tinha um horário, depois se falou, inclusive, possibilidade aí de uma ação de um hacker lá em relação anteriormente ao discurso do presidente Putin. E o que falou, de fato, Putin? Bom dia, Bruno. Bom dia, Matos, a você e a quem nos acompanha aqui no Jovem Pan. Exatamente como você disse, esse evento ele foi adiado por quase uma hora, segundo as autoridades russas, por um ataque cibernético que impediu a transmissão do evento, mas após resolver essa questão técnica, ele discursou por mais de uma hora e foi um discurso bastante incisivo contra o Ocidente, Matos. Ele disse que os Estados Unidos se consideram deuses acima de todas as regras, disse também que os europeus ainda tratam o mundo como colônias em seu quintal e culpou principalmente os países ocidentais, com as suas sanções, pela inflação ao redor do mundo. A inflação que a gente tem observado, tanto dos alimentos quanto da energia, segundo o presidente Vladimir Putin, são resultado de estímulos monetários e fiscais que o Ocidente foi concedendo às suas empresas e à sua população ao longo da pandemia. Para usar as palavras do próprio Vladimir Putin, ele disse que o Ocidente o G7 especificamente, está imprimindo dinheiro há 2 anos, a inflação já está subindo há anos e eles tentam culpar a Rússia por isso. Disse também que se sente lisonjeado porque os países ocidentais culpam toda a inflação ao redor do mundo na Rússia. Ele disse que é bom ouvir isso, mas ele sabe que a Rússia não tem esse poder, que a culpa é do Ocidente. Sobre a guerra na Ucrânia, o que eles chamam de operação militar especial, ele voltou a defender o direito da Rússia de proteger os seus cidadãos no Donbás. Lembrando, Donbás é aquela região no leste ucraniano, onde a Rússia está nesse momento operando uma ofensiva pesada, sob a justificativa de proteger os falantes de russo de um suposto genocídio praticado pela Ucrânia. Disse também que a decisão de um cessar-fogo ou de um acordo de paz deve vir de Kiev, do governo ucraniano, e ainda fez uma alfinetada tanto ao presidente Zelensky quanto aos outros países ocidentais. Disse que Kiev deve decidir por si só, sem ouvir os seus mestres do outro lado do oceano. Esses foram os destaques do discurso do Putin, Matos. Ele seguiu falando muito sobre a pauta econômica interna, mas a gente vai continuar repercutindo essas falas aqui na programação da Jovem Pan News. Volto com você, Marcelo. Exatamente. Então, Bruno, a gente percebe, né, que a vida segue, né, de acordo com o presidente Putin, né? Então, ele falando sobre economia, e a gente não percebe nele nenhuma intenção aí de se sentar com o Zelensky e fazer aí um acordo de paz. Então ele vai continuar com a sua ofensiva. A gente pode imaginar, né, que a geografia será totalmente alterada na visão dele e vai passar por isso mesmo esse território e outros territórios da Ucrânia que devem ser anexados. Volodymyr Zelensky garante que não quer mudar de fato, aí não vai ceder de fato 1 centímetro do seu território. Então uma situação muito delicada e a expectativa de que a guerra possa prosseguir indefinidamente, né, Bruno? Exatamente, Matos. Até o momento, a perspectiva de um cessar-fogo, de um acordo de paz, ela é muito distante. As negociações recentemente têm focado mais na questão dos corredores humanitários para evacuar algumas cidades do Donbás que estão sob domínio russo. E também tem se discutido a questão dos grãos que estão parados nos portos ucranianos, no Mar Negro, que a última informação que a gente teve no início da semana de que o presidente Joe Biden ia ajudar a liberar esses grãos, porque tem cerca de 20 milhões de toneladas de grãos parados, até retomando essa questão que a gente falou agora há pouco sobre a inflação dos alimentos e dos grãos, que é uma consequência dessa guerra, mas perspectiva de um acordo de paz, de um cessar-fogo, ainda está muito distante, Matos. Exatamente, Bruno Caniato, nosso editor de internacional, daqui a pouco ele retorna conosco, e agora quero ouvir o Miguel Daoud para fazer análise justamente aí do discurso de Vladimir Putin. A vida segue, né, Daoud? Infelizmente, em plena guerra, ele participando das suas agendas, e é todo aquele horror que nós observamos aí na Ucrânia, Daoud. Exatamente, Marcelo. Ele procura transmitir, né, que que a Rússia está normalizada, que ele continua
fazendo a coisa certa. Na realidade, ele está cometendo um crime bárbaro, né? Essa invasão que está dizimando, né, centenas e milhares de ucranianos de uma forma brutal, e ele tenta mostrar para o mundo que a vida continua. E ele acusa os Estados Unidos, né? Ele acusa os países da Europa, a OTAN, né, que estão aí contra ele por outras razões. Não tenha dúvida que ele vai continuar desse jeito. Qual é a solução disso? Isso que nos preocupa, né? Porque se como o Candiato colocou, se essa guerra vai durar muito tempo, essas barbaridades continuarão por muito tempo, tudo indica que isso só vai terminar no momento em que, se houver essa possibilidade, se ele for deposto do governo da Rússia, que existe sim, né, movimentos subterrâneos para que ele possa sair, e a Rússia, por muito tempo nesse embate, sendo sancionada, pode sim levar depois décadas para recuperar a sua economia, recuperar a sua atividade. Então, portanto, é um caso que preocupa muito e é muito difícil nós acharmos o tempo e como isso vai terminar. E essa questão econômica, ele garantindo que não tem nada a ver com a inflação mundial? Ele evidente que está alegando isso, né? Que essa questão da Ucrânia, que a invasão da Rússia na Ucrânia, mas se nós olharmos tanto a Rússia quanto a Ucrânia, a Rússia, por exemplo, ela tem um peso considerável, né, no fornecimento de energia, né, para a Europa principalmente. E a gente sabe que uma das pressões que nós estamos tendo no petróleo, no gás, tudo, aí a gente viu até o auxílio, o Brasil tendo que dar um auxílio para os brasileiros sobre gás, isso é inflação, né? Isso é inflação. Se ele não tivesse feito isso, isso não ocorreria. Essa questão dos grãos, tanto Rússia quanto a Ucrânia, eles têm um peso considerável na produção de grãos, principalmente o trigo, que vai para o Egito, para a África, que são países pobres. Isso tudo, se você olhar a alta do trigo no mercado internacional, você percebe uma alta brutal. E, consequentemente, como são produtos cotados em dólares, né, isso acaba deflagrando um aumento para o mundo todo. Você vê aqui no Brasil, né, 3 pãezinhos, você está pagando hoje quase R$1,30 por pãozinho, né? Quando é muita coisa. Então, a inflação no mundo, sim, em parte, né, se deve à ação da Rússia. Não tenha dúvida que eles têm culpa, sim, porque nós estamos vivendo, pela pressão dos combustíveis e parte da pressão dos alimentos, que está colocando muitas pessoas, milhares de pessoas, com a fome no mundo todo, né? O mundo todo está tendo um aumento de fome em decorrência do encarecimento dos alimentos.